Você sabia que não é saudável ficar fazendo pico de açúcar no sangue toda hora? Esse aumento do açúcar no sangue o tempo inteiro pode favorecer a diabetes tipo 2, resistência insulínica, doenças inflamatórias, um corpo mais inflamado e até o acúmulo de gordura corporal. E esses são apenas alguns dos perigos de ficar fazendo pico de açúcar no sangue o tempo inteiro. E você nem sabia disso, né? Ou nem sabia que você fazia pico de açúcar toda hora no sangue? Esse também é um dos motivos da inflamação crônica exagerada e você nem sabia disso, né? Se você quer construir saúde de verdade, uma longevidade saudável e autonomia, você precisa ficar nesse vídeo, porque sem aprender isso é impossível ter um estilo de vida saudável. Oi maravilhindos, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Ivanise Jares, trago temas relacionados à nutrição, estilo de vida saudável, hábitos saudáveis e quero ajudar você a construir autonomia na sua vida saudável, sabendo fazer suas próprias escolhas no dia a dia e tendo conhecimento da verdadeira nutrição funcional e para que você não seja enganado, mas você possa simplesmente saber o que você quer para sua vida. Quando você tem conhecimento, você tem autonomia para daí sim fazer suas próprias escolhas. Então já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta, compartilha com as pessoas aí que estão pré-diabéticas, que têm resistência insulínica ou para qualquer pessoa que quer se cuidar e prevenir também essas doenças. Porque hoje eu vou te ensinar a importância que é você cuidar do pico de açúcar no sangue e isso vai te trazer muita mais saúde e prevenir várias complicações e problemas de saúde. Não se esquece de curtir e comentar aqui o que você quer ver por aqui. E primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que o carboidrato ele não é vilão. Tá tudo certo a gente comer carboidrato, mas a gente precisa saber como consumir o carboidrato e sempre priorizar fontes de qualidade de carboidrato também. Essa precisa ser a prioridade da nossa vida, da nossa alimentação. Carboidratos saudáveis. Mas a gente também tem que aprender a consumir carboidratos simples, como o açúcar, por exemplo. Todos esses carboidratos, eles têm essa capacidade de fazer o pico de açúcar no sangue. Alguns vão ter uma rápida absorção e uma velocidade de absorção muito rápida, e outros vão demorar um pouquinho mais. Mas todos eles vão fazer esse pico de açúcar no sangue. E a forma como você consome eles é que vai determinar se ele vai ou não ficar fazendo esses picos toda hora de forma exagerada, que aí sim não é interessante para a sua saúde. Lembra que o carboidrato ele vai virar açúcar no nosso sangue. Então ele vai passar por um processo onde ele vai ser quebrado, transformado em moléculas pequenininhas, para que aí sim ele seja absorvido. Então alguns carboidratos já vão vir prontos para serem absorvidos, porque eles já vêm em moléculas bem pequenininhas e fácil para serem utilizados. Como por exemplo o açúcar, que já é aí um carboidrato pronto para ser utilizado. O mel, que é uma opção saudável, mas também vai fazer esse tipo de pico de açúcar no sangue. A tapioca e outros carboidratos também vão ter essa capacidade de serem absorvidas de forma mais rápida e de fazer esse pico de açúcar no sangue. Ai, Vani, meu Deus, então agora quer dizer que eu não posso mais comer tapioca, que eu não posso mais comer o carboidrato simples, colocar o melzinho em cima da minha panqueca, fazer o negócio lá que eu tava fazendo. Não, não significa isso. Significa que a partir de hoje você vai entender o que você tá fazendo para você ser estratégico e controlar o pico de açúcar no sangue. Então a gente diz que um carboidrato, uma fonte de carboidrato, ela tem um alto índice glicêmico quando ela tem essa velocidade de absorção, de utilização, de aumento no sangue, na corrente sanguínea, muito alto. Então ela vai ser assim, praticamente consumida, dá-lhe um tempinho, já puf, aumenta o teu açúcar no sangue. Quando você, por exemplo, utiliza esse açúcar de forma um pouco mais rápida, num treino, por exemplo, beleza fazer esse tipo de pico, porque você vai acabar usando. Então, por exemplo, pessoas que correm e usam gel ali de carboidrato durante o treino, eles precisam daquele estímulo de glicose para poder ter performance ali durante o treinamento. Mas quando a gente fala de ficar fazendo picos de açúcar, comendo carboidratos sozinhos e fazendo esses picos elevados na nossa corrente sanguínea de forma frequente, isso não é interessante. Porque isso vai sobrecarregar o teu pâncreas.
A longo prazo, o teu pâncreas ele começa a querer produzir mais e mais insulina, ou porque ele acha que não está sendo o suficiente, ou porque o teu corpo não está conseguindo utilizar aquela insulina de forma adequada. Então imagine, um monte de açúcar lá no teu sangue, e aí o teu pâncreas fala, galera, bora produzir insulina. Mas produz muito, porque tá cheio de açúcar e a gente precisa mandar esse açúcar para as células. Porque esse açúcar não pode ficar na corrente sanguínea, ele precisa ir para dentro das células. Aí o teu pâncreas lá, todo bonitinho, trabalhador, vai começar a trabalhar para produzir a insulina, que é um hormônio que vai regular essa glicose no sangue, mandando açúcar para dentro da célula. Qual que é o problema? Quando isso fica muito exagerado, isso começa a sobrecarregar o pâncreas e ele começa a não dar conta do recado. Ou porque tem muito açúcar e ele precisa produzir cada vez mais insulina e uma hora ele não aguenta mais isso. Ou porque as tuas células começam também a não querer receber a insulina. Então a resistência à insulina, no caso. Começa a ter resistência àquela insulina. As suas células falam, cara, chega, vocês estão mandando muito açúcar aqui para dentro da célula. Já deu, eu já precisei da energia que eu precisava, agora eu não quero mais. Por que vocês estão fazendo isso todo dia? O que está acontecendo? Imagina que isso a longo prazo gera uma sobrecarga muito grande nos teus órgãos. Gera uma sobrecarga no seu sistema como um todo. E o seu corpo, ao invés de continuar funcionando de uma forma funcional, do jeito que ele tem que funcionar, ele começa a não responder de uma forma positiva. E aí a gente começa a ver resistência insulínica, aí vai para uma pré-diabetes, diabetes tipo 2, e aí é um ciclo que, infelizmente, é um fator de risco para várias doenças cardiovasculares, vários outros problemas de saúde, porque, como eu falei, esse excesso de açúcar, ele realmente não é interessante e o seu corpo ele começa a ficar em um ambiente mais inflamatório, um ambiente mais ruim, mais facilitando algumas outras doenças, doenças crônicas, e um ciclo se inicia. Então, quando a gente cuida de alguns pilares, a gente consegue evitar problemas maiores lá na frente. A gente consegue evitar essa resistência insulínica, consegue evitar uma pré-diabetes, uma diabetes e, além disso, doenças inflamatórias, crônicas, que também estão muito associadas ao aumento da resistência insulínica. Além de propiciar um ambiente mais inflamatório, favorecer outras doenças, favorecer diabetes, esse ambiente mais inflamatório pode sim aumentar ali acne, respostas como celulite. Então, esse excesso de glicose no sangue e também as consequências de uma resistência insulínica podem sim manifestar ali sintomas de pele, sintomas no corpo e outros sintomas de inflamação por causa de um princípio que estava lá atrás, de um motivo que ficou escondido e talvez ninguém percebeu. A vida inteira você não percebeu que você comia de uma maneira errada carboidratos e isso foi um dos desencadeadores de algumas doenças aí crônicas na sua vida. Além do aumento do acúmulo de gordura corporal. Por quê? Aquela glicose que não foi usada, que ficou na tua corrente sanguínea, uma parte vai ir para as células, como a gente falou, né? Então vai ser utilizada, mas uma parte delas vai ser estocada como glicogênio muscular e no fígado, então é uma reserva de energia que o corpo vai colocar ali, mas o resto que sobrar, ele vai pegar e vai colocar como estoque de gordura. Então ele vai falar assim, tá vindo muito açúcar, então vamos usar um pouco aqui nas células, vamos colocar um pouco no estoque e o que sobrar a gente vai colocar no estoque de gordura. É claro que não é só o pico de açúcar no sangue que faz isso, né? O excesso de caloria, uma alimentação muito calórica, vai aumentar essa caloria e claro que a caloria que você não gastar, aquela caloria que sobrar, vai ser armazenada. Então, partindo disso, de que você entendeu a importância de a gente não ficar fazendo esses picos de açúcar no sangue, o que você precisa lembrar é que, de forma geral, o carboidrato ele vai ser absorvido de uma forma mais rápida. Alguns mais, outros menos. Porque alguns carboidratos, fontes de carboidratos, como por exemplo a banana, que é uma fruta que tem ali uma quantidade de carboidrato considerável, ela tem algumas fibras. Então, teria uma digestão um pouquinho mais lenta. Mas, mesmo assim, ela faria um pico um pouquinho maior de açúcar, pelo fato de que ela
também tem uma quantidade de carboidrato ali considerável na sua porção. Então, todos os carboidratos vão ter essa facilidade em serem absorvidos de forma mais rápida. Até aqueles que são maiores, que tem que ser quebradinho, eles ainda assim vão ter essa facilidade. Até porque a nossa digestão para o carboidrato começa na nossa saliva. A gente produz uma enzima chamada amilase que vai ajudar na quebra desse carboidrato. E essa digestão já começa na nossa boca, quando a gente começa a mastigar. Então pensa, a gente tem uma digestão mais fácil mesmo dos carboidratos. Mas a gente consegue melhorar esse índice glicêmico desses carboidratos com algumas estratégias do nosso dia a dia. Além de estratégias, você precisa entender também que o índice glicêmico ele não é o suficiente para dizer tudo pra gente. O que vai importar muito no nosso dia a dia é a carga glicêmica. Vocês já me ouviram falar aqui com certeza sobre carga glicêmica da refeição. E isso significa que mesmo eu tendo na minha composição carboidrato, eu tenho outras coisas na minha composição, eu tenho quantidade de carboidrato menor, eu tenho uma quantidade de outros macronutrientes, como proteína, gorduras boas, fibras, que vão me ajudar a ter uma digestão mais lenta e, consequentemente, me ajudar nesse pico de glicemia. Ao invés de fazer um pico bem grande, eu vou fazer um pouco menor. E aí, essa glicose ela vai ser liberada de forma mais gradual na corrente sanguínea. E isso vai ajudar a não ficar dando aquele desespero todo pro nosso coitadinho do pâncreas trabalhar loucamente toda hora que fizer um pico gigante de açúcar no sangue. Então, se você ficou um pouco confuso, anota aí que o índice glicêmico ele é a capacidade que um carboidrato tende a aumentar o açúcar no sangue. É a velocidade com que esse açúcar vai ser aumentado. E a carga glicêmica diz respeito à composição da refeição, a quantidade de carboidrato que vai ter numa porção menor daquele alimento. Então, por exemplo, é muito diferente você comer 2 colheres de arroz de você comer um prato de arroz. É muito diferente você comer 2 colheres de tapioca de você comer 6 colheres de tapioca. A carga vai ser reduzida também pela quantidade que você consome. Mas não só isso. Quando você, numa refeição, faz outras combinações, como, por exemplo, acrescentar proteína, gorduras boas, fibras, você está facilitando com que a absorção daquele carboidrato seja mais lenta. A digestão daquele carboidrato demore mais ali no teu estômago e, consequentemente, não faça aquele pico louco de açúcar no sangue. Ah, Vani, então quer dizer que o índice glicêmico ele não importa tanto, porque se eu cuidar da carga glicêmica é o que mais tem relevância. Exatamente. Se você cuida da carga glicêmica da sua refeição, você não necessariamente vai deixar de comer determinado alimento que tenha o índice glicêmico muito alto. Muito pelo contrário, você vai consumir ele nas quantidades ideais com uma combinação de uma refeição completa e isso vai te ajudar a não ficar fazendo esse tipo de pico o tempo inteiro. Então a primeira dica é, sempre que for consumir fontes de carboidrato, seja carboidratos complexos ou carboidratos simples, carboidratos complexos como batata doce, frutas e carboidratos simples como as farinhas, a tapioca, o mel e outros. É importante que você tenha fontes de proteína, fibras e gorduras boas. Então, por exemplo, é muito diferente você comer uma banana sozinha de você comer uma panqueca de banana, que vai ter ovos, que é proteico, vai ter gorduras boas dos ovos, vai ter fibras do farelo de aveia, do aveia em flocos, ou quem sabe você pode acrescentar ali uma chia para acrescentar mais fibras também. Então vai ser muito diferente a forma como esse carboidrato vai ser absorvido. Ele vai ser absorvido de uma forma mais lenta, justamente porque ele está numa composição com vários outros alimentos que ajudam nessa digestão mais lenta. Então o índice glicêmico da banana vai ser menor do que se você estivesse consumindo ela sozinha. Mesmo que ela tenha um pouco de fibra na sua composição, ainda assim ela vai, lembra que eu falei, mesmo que ela tenha um pouco de fibra, por ela ser uma fonte de carboidrato, majoritariamente, ela vai ser absorvida de uma forma um pouco mais rápida sim. Então, se você colocar nessa composição, ao invés de comer só banana de lanche da tarde, só fruta de lanche da tarde, que não é uma opção ruim, mas
que você pode ter uma composição de uma refeição completa, que além de te ajudar no pico de açúcar no sangue, também vai te trazer saciedade. E como esse carboidrato vai chegar de uma forma mais lenta no sangue e vai ser enviado para o sangue de uma forma mais gradual, você vai utilizar esse carboidrato de uma forma muito melhor. Você tem uma otimização desse açúcar, dessa glicose que vai vir, que esse carboidrato que vira açúcar, e aí não vai ficar com aquele monte de açúcar no sangue e o teu corpo doido para tentar resolver ali, tirar um pouco daquele açúcar e dar um jeito no problema que você mesmo fez. Então a segunda estratégia para a gente cuidar dessa carga glicêmica da refeição é a quantidade de carboidrato. Lembra que eu falei? É diferente você comer um pouquinho de você comer um monte. Então, mesmo que você tenha toda essa composição linda, maravilhosa, com fontes de proteína, de gorduras boas e de fibras, é importante você cuidar com excesso. Por quê? Existem alimentos que, mesmo eles estando em menor quantidade, eles têm uma carga glicêmica muito alta. Então, por exemplo, tem alimento que ele tem um alto índice glicêmico, o arroz, por exemplo, arroz branco. Ele tem um alto índice glicêmico e ele tem uma alta carga glicêmica, porque em pequena quantidade de arroz a gente tem uma quantidade grande de carboidrato. E é isso que faz ele ter uma carga glicêmica alta. Já ao contrário da melancia. A melancia, por exemplo, ela tem um alto índice glicêmico, porque ela inteira tem um alto índice glicêmico. Uma quantidade muito grande de frutose, que é a glicose da fruta. Só que em pequenas quantidades de melancia, a gente tem uma carga glicêmica baixíssima. A gente tem ali pouquíssimo carboidrato em pequenas porções de melancia. Então a gente já sabe que a melancia, ela é um alimento que tem carga glicêmica baixa. Apesar de ter um índice glicêmico, uma quantidade nela como um todo, ela tem uma quantidade de carboidrato de frutose alta. Só que em pequenas porções ela tem uma quantidade muito baixa de carboidrato. Vocês conseguiram entender a diferença? Então existem alimentos que mesmo que você coma numa quantidade menor, ela ainda assim vai ter uma carga glicêmica alta. Aí eu comi só um pouquinho de arroz branco, ele vai ter uma carga glicêmica um pouco mais alta. Por isso que algumas pessoas preferem ter opções como o arroz integral, porque ele vai ter um pouco mais de fibra. Mas lembre, se a sua refeição já tiver sido completa, com metade do prato vegetais, um quarto de proteína, o teu carboidrato ali, ele vai ser só a sua fonte de carboidrato da refeição e você vai ter outros alimentos que vão ajudar a lentificar essa digestão aí desse carboidrato. Uma coisa muito importante para falar é sobre os sucos naturais. Mesmo eles sendo saudáveis, alguns sucos naturais, né? Ah, eu só fiz o suco com a fruta, só fiz o suco com a laranja, por exemplo. Ou eu só comprei o suco que só tem nos ingredientes laranja. Qual que é o problema do suco? É que ele faz esse aumento do açúcar no sangue. Porque pensa, em um copo de 200 ml, a gente vai ter umas 5 laranjas. A gente não vai ter uma laranja com fibra. Quando a gente come o bagaço, a gente tem a fibra. Então, aquela frutose vai ser absorvida de forma mais lenta e também não vai fazer aquele pico muito exagerado. O problema é que no suco a gente já não tem mais fibra e a gente tem muita frutose, porque são várias laranjas junto. É claro que você tomar um pouquinho em uma situação específica, com ali uma refeição completa, que você já comeu carboidrato, proteína, gordura, já teve uma refeição completa, e aí tomou um pouquinho de suco, o impacto vai ser menor, o impacto glicêmico vai ser menor, mas lembre que vai ter um impacto glicêmico, ele vai sim aumentar o açúcar no sangue, fazer um pico muito grande de açúcar. Então se você tem que cuidar, tem que refinar a tua alimentação, tá pensando ali em cuidar para prevenir a diabetes, tá no início da diabetes ali, quer prevenir, toma cuidado, prefira sucos com menor índice glicêmico, como por exemplo de limão, sem adoçar, lembre, sem adoçar, se você colocar açúcar você vai subir do mesmo jeito, vai fazer pico de açúcar do mesmo jeito, a gente não tem essa intenção. Comece a acostumar o seu paladar. Um suco de maracujá, esses que têm menor índice glicêmico, frutas vermelhas, é melhor se você realmente precisa tomar suco, quer ir naquele momento, mas lembre, no teu dia a dia, talvez você ter opções com índice glicêmico menor é extremamente importante. Agora, de vez em quando, numa situação que eu fui comer determinada coisa, eu quis tomar um suco de laranja, beleza, mas lembre que isso também conta, isso também é importante você pensar. A terceira dica extremamente importante
é que pensando em aumento do açúcar no sangue, a gente precisa cuidar com a ordem dos alimentos que a gente come. Sim, a ordem dos alimentos vão alterar o produto nesse sentido. A gente tem alguns estudos que mostram esse impacto glicêmico quando, por exemplo, a gente começa comendo os vegetais. Então, aquele costume antigo que a gente via o pessoal fazendo de comer um pratão de salada, ele é extremamente interessante. Por quê? Porque você vai reduzir o impacto glicêmico do carboidrato depois. Então, nesse estudo, foi visto exatamente isso. Começava-se comendo pelos vegetais, pelas saladas, depois ia para as proteínas e depois, por último, para as fontes de carboidrato. E aí o impacto glicêmico era muito menor, gente. Eu vou deixar aqui uma imagenzinha para vocês verem a diferença. E para quem tem interesse, eu vou deixar aqui os estudos também. Então, isso pode ajudar tanto a gente a prevenir, a evitar esse estímulo exacerbado ali para o nosso pâncreas, como também para quem já tem a doença, já está com a diabetes, melhorar as condições de saúde. Você pode melhorar cuidando de coisas muito simples no seu dia a dia. Então lembre, primeiro vai ser a salada, por segundo, as fontes de proteína e por terceiro, as fontes de carboidrato. Os últimos são os carboidratos. Então, se você não gosta de comer a salada separada, gosta de montar em um prato só, metade vegetais, folhosos e vegetais cozidos, e aí um quarto proteína e um quarto carboidrato, começa a mastigar, a comer pelas fontes de salada e pelas fontes de proteína. E você vai ver que isso vai se tornar um hábito tão comum na sua vida que quando você perceber, você já vai estar fazendo sem nem ter pensado em fazer. E uma última dica muito legal que vai impactar muito nesse pico de açúcar menor, reduzido aí no pós-prandial, ali depois do almoço, é uma estratégia muito legal para você incluir. Se você já é diabético ou se você quer prevenir esse tipo de pico toda hora, é você usar uma colher de vinagre de maçã com um pouquinho de água, diluído em um pouquinho de água, 15 minutinhos antes do teu almoço. Das suas refeições grandes, né? Você pode fazer isso antes das suas refeições grandes. O ácido acético do vinagre ajuda a inibir a amilase e aí a digestão daquele carboidrato, ela é feita de uma forma diferente, que aí não fica fazendo aquele pico de açúcar no sangue. Então também é uma estratégia para quem quer refinar esse cuidado com o excesso de açúcar no sangue. Daria para você usar também limão. Vamos supor que você foi para um restaurante e você vai comer bastante massa naquele dia e você quer controlar o impacto glicêmico, melhorar a resposta glicêmica que você vai ter depois daquela refeição. Você pode também tomar ali um pouquinho de água com limão antes, uns 15 minutinhos antes, ou antes de sair de casa, tomar ali o vinagre de maçã um pouquinho antes de jantar, que for comer aquelas massas. É uma estratégia muito simples que você pode usar aí no seu dia a dia, mas também a gente consegue melhorar o índice glicêmico de um alimento acrescentando algumas especiarias. Então também alguns estudos foram feitos com canela, canela do Ceilão, 5 gramas de canela do Ceilão, por exemplo. Eu fiz um mingauzinho de aveia, já vai ter algumas coisas que vão reduzir o impacto, como se você colocar proteína, né? Fez um mingauzinho proteico, com whey, com alguma fonte de proteína em pó. Colocou ali fibra, fez com farelo de aveia, por exemplo, vai ter um impacto menor. Mas se você colocar canela também, 5 gramas de canela do Ceilão, você também consegue melhorar esse impacto. Então existem algumas especiarias que conseguem ajudar também a reduzir o impacto glicêmico. Eu vou deixar algumas aqui anotadas para vocês terem uma noção. Mas lembre, o importante para vocês de tudo isso aqui que eu falei é vocês fazerem composições completas, refeições completas, com fonte de carboidrato, proteína, gordura. Ivone, aquele dia eu não consegui ter fonte de proteína e eu tive que pegar uma fruta e sair correndo. Então pega uma fruta e um pouquinho de castanha, né? Algumas castanhinhas ali, para você também ajudar nesse impacto glicêmico e também ter um pouco mais de saciedade. Então você consegue ser estratégico na sua vida, cuidando do impacto glicêmico das suas refeições, mas também tendo mais saciedade, tendo refeições completas no seu dia a dia, tendo uma quantidade de macronutrientes suficiente para o seu dia, tanto de carboidrato, como proteína, como gordura, tendo esse controle melhor. Se você tem noção do que você come, quando você come, você consegue ter mais estratégia para ter resultados estéticos, emagrecer com saúde, cuidar da sua longevidade, da sua vida, prevenindo doenças, cuidando de vários outros pilares de saúde. Claro que a alimentação ela é importante, mas outros pilares também
estão associados ao cuidado, no geral, com o nosso corpo, né? Inclusive, o exercício físico é extremamente importante, pensando na prevenção, né, de diabetes, resistência insulínica e outras doenças metabólicas. Mas cada coisinha que você faz no seu dia a dia, pequenas estratégias, você pode melhorar a sua resposta à insulina, esse pico de açúcar exacerbado e, consequentemente, ter mais saúde e qualidade de vida. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, coisa que ficou meio confuso, que você não entendeu, pode deixar aqui nos comentários, eu vou te responder. E traga aquilo que você quer aprender mais, aquilo que você quer que eu aprofunde. E a gente traz aqui esses temas para você conseguir cada dia mais construir saúde, entendendo sobre nutrição e construir um estilo de vida saudável de verdade. Curte esse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir. E lembre-se, são pequenos hábitos que a gente muda, são pequenos hábitos que a gente constrói que levam a gente a ter grandes resultados na nossa saúde e na nossa estética. Beijo no coração, Deus abençoe vocês, tchau!